Sabe aquelas histórias que parecem roteiro de filme? Pois é, a gente tá falando da chance de um dos maiores craques do futebol mundial ficar fora da Copa por causa de um único jogo que ele não jogou. Vamos entender direito essa confusão toda envolvendo o Neymar e a seleção brasileira. A regra era clara, sabe? A comissão técnica da seleção deixou bem explícito. Para ser chamado, o Neymar precisava entrar em campo e mostrar que estava inteiro, 100% recuperado. Era só isso. Mas essa condição, que parecia tão simples, virou o estopim de uma crise gigantesca. E o negócio estourou mesmo no dia 9 de março. De repente, a notícia que ninguém esperava. Neymar, de surpresa, fora de um jogo importante do Santos. E essa ausência, gente, colocou a vaga dele na seleção numa corda bamba. E olha, isso não é mais só um rumor, tá? Fontes bem próximas da seleção já estão dizendo que é improvável que o nome dele apareça na lista. Ou seja, o que era quase certo agora tá virando um talvez bem grande. Tá, mas calma aí. Como é que as coisas chegaram nesse ponto? Pra gente entender a frustração geral, a gente precisa voltar um pouquinho e ver o que era pra ter acontecido. Existia um plano, uma verdadeira operação montada pelo técnico da seleção, o Carlo Ancelotti, que envolvia até uma viagem especial pra cá. O plano era bem direto, na verdade. Ancelotti ia pegar um avião, vir até o interior de São Paulo, sentar na arquibancada e assistir ao jogo. O objetivo? Ver com os próprios olhos se o Neymar estava bem, se estava correndo, se estava pronto. Era o cheque final para garantir o nome dele na última chamada antes da Copa. Simples assim. Só que esse plano, tão bem desenhado, foi para o espaço de uma hora para outra. Imagina a cena. Pouco antes da bola rolar, vaza a informação. Neymar nem na lista de relacionados para o jogo estava. E isso depois de 12 dias de preparação. Simplesmente, ele foi poupado. E qual foi a justificativa oficial do Santos? Desgaste muscular. O clube disse que foi uma precaução para não arriscar uma lesão e que a decisão foi tomada em conjunto com a comissão técnica do próprio clube. Certo, essa é a versão do Santos. Mas a grande pergunta é, como será que essa notícia caiu lá na seleção brasileira? Foi um balde de água fria. A reação da CBF e principalmente do técnico Ancelotti foi de surpresa total e, claro, muita frustração. A viagem, o plano, a avaliação, tudo tinha perdido sentido. E é aqui que o nó aperta. É uma falha de comunicação inacreditável. De um lado você tem Ancelotti e a CBF, que cruzaram o oceano só para ver o Neymar jogar. Do outro, o Santos dizendo que já tinha decidido poupar o jogador dias antes e que nem sabia dessa viagem do técnico. Parece piada, né? Um não fazia ideia do que o outro estava planejando. Bom, com o plano original destruído e esse climão no ar, a pergunta que não quer calar é: e agora? O que acontece? A resposta é dramática. Resta apenas uma chance. Um único jogo para o Neymar entrar em campo e provar que merece estar na lista final. E o relógio não para de girar. A última chance dele é no próximo domingo, num clássico contra o Corinthians. A convocação sai logo no dia seguinte, na segunda-feira, 16 de março. A pressão é simplesmente absurda. E para colocar mais pimenta nessa história, tem um detalhe. O Ancelotti não vai estar nesse jogo. O técnico da seleção vai estar em outro estádio, assistindo Botafogo e Flamengo. A avaliação final do Neymar vai depender do que os assistentes dele virem e reportarem, ou seja, mais uma camada de incerteza em tudo isso. E no final, a gente fica com essa reflexão. Uma decisão pensada para proteger o jogador, para evitar uma lesão, pode, sem querer, acabar tirando de um dos maiores nomes do futebol mundial o sonho de jogar a Copa do Mundo? É uma ironia e tanto, né?